Olá, queridos alunos, bem-vindos ao canal do BBC Loas, bem-vindos ao Rodrigo Responde, bem-vindos a mais um vídeo semanal, bem-vindos a um tema que várias pessoas perguntam para mim no Instagram, no Facebook e que agora eu vou trazer aqui como ponto de resposta. Professor, e os documentos? Professor, e as informações que eu devo juntar no processo? Quais são os documentos? Quais são os dados? Vou compartilhar aqui com vocês uma listinha dessas informações, desses documentos, falar um pouquinho sobre cada um deles e trazer um pouco de informação para nós. A primeira coisa que eu quero que você saiba é, existem documentos que você pode sim ou não apresentar e eles são sim ou não obrigatórios dentro da composição de requerimento de benefício de prestação continuada para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Vamos deixar claro aqui no começo quais são os documentos obrigatórios. Eu vou falar para vocês primeiro, das pessoas que requerem e dos seus representantes legais, que somos nós, advogados. Bom, vamos lá. Você precisa para requerer um BPC Loas, do documento de identificação da pessoa que requer o benefício, para que eu saiba quem ela é. Passo 1. Documento 2 que você precisa, inscrição no cadastro de pessoas físicas. Documento 3 que você precisa, CAD único. Ah, mas e se eu não apresentar o CPF e o CAD único? Olha, eles vão abrir uma exigência para você, que é um período de 30 dias, que pode ser renovado por mais 30 dias, para que você apresente essa informação. Mas sem CPF e sem CAD único, o processo não anda. Então, naturalmente, apresentem esses documentos porque eles são obrigatórios. E o advogado, naturalmente, o procurador, o mandatário, vai precisar da apresentação dos seus documentos pessoais e do instrumento de mandato. Porém, existem uma lista de documentos que são necessários para além desses. RG, CPF, comprovante de endereço, instrumento de mandato, que é a procuração, e o documento de identificação do advogado. Vocês carecem, por exemplo, de toda essa documentação e, por exemplo, um termo de representação, para que eu possa representar essa pessoa junto ao INSS. É necessário o comprovante de residência para poder demonstrar onde essa pessoa mora e, para além disso, esse comprovante de residência precisa ser um comprovante de residência recente. É necessário também a documentação de identificação, das partes, como a gente comentou, e inclusive a documentação de identificação não é obrigatória, mas seria muito interessante de ser apresentada dos componentes do grupo familiar que moram com essa pessoa, compõem e dividem renda e estão debaixo do mesmo teto. Nunca se esqueça, família é aquela que está no rol da legislação e só cabe dentro desse conceito de família aquelas pessoas que compõem, que dividem renda. Isso é muito importante, que estão debaixo do mesmo teto. É necessário o próprio pedido de requerimento do benefício com a composição do grupo familiar, indicando quem são essas pessoas e as rendas que elas têm. É necessária a declaração dessas rendas, também existe documento anexo para isso nas portarias da Diretoria de Benefícios do INSS, a declaração dessa renda e, se for pessoa com deficiência, os laudos médicos, os documentos de remédios, receitas e exames dessas pessoas. Pessoas que, isso é muito importante para nós, são pessoas com deficiência, mas que vão ter aquele reconhecimento da doença, que vira incapacidade, que gera deficiência, ou da ocorrência de um evento externo, por exemplo, um acidente, que gera uma condição de deficiência direta, mas que também incapacita a pessoa. Lembrando que o conceito aqui de incapacidade não é o conceito de incapacidade laborativa, mas o conceito de incapacidade médica, individual da pessoa, global, que pode ser analisada ali em relação a uma ou mais atividades que eu poderia desenvolver no passado e hoje não posso mais, mas em nada isso é analisado para fins previdenciários de incapacidade laborativa, tá ok? Inclusive, se vocês tiverem discussão de incapacidade médica laborativa para fins de concessão de benefício assistencial que nega ou garante o direito, é um erro, porque o benefício assistencial não discute essa condição, ele discute o quê? Deficiência física, mental, intelectual, sensorial, que em interação com diversas barreiras gera obstrução plena e efetiva de participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, apresentado aí num período de 2 anos, desde a data do início dessa condição até o final dela, ou se não houver prazo para isso, ou não puder ser determinado,
é concedido o benefício da mesma forma, caso de condições que não têm cura, não têm tratamento. Diante dessa composição, trago esse tema para vocês e gostaria de lembrar para vocês. Não esqueçam de apresentar os documentos e evitem exigências, mas caso faltem documentos, façam um requerimento se entenderem por bem, mas cumpram a exigência. E aquela dica de ouro do professor de vocês: nunca deixe o prazo de uma exigência passar em branco, in naubis. Por quê? Porque o INSS vai indeferir o seu benefício por não cumprimento de exigência e você não vai conseguir levar ele para o judiciário. O que você vai fazer? Você vai fazer, se você não tiver os documentos da exigência, um cumprimento negativo de exigência, peticionando, informando que, não havendo mais documentos, que naturalmente se analise o processo no estado que se encontra, desde que não faltem os documentos de CPF e do cadastro único. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem conosco nesse canal, é só se inscrever, compartilhem com os amigos de vocês. E vocês têm, inclusive, aqui nos comentários o acesso para o nosso site, para o nosso blog, para os nossos materiais, para livros e todas as nossas publicações que nós temos de BPC Loas. Um grande abraço, queridos. Tchau, tchau.